Bom, como prometido, eu vou passar aqui um vídeo, tá? Meio que vai ser uma revisão geral, tá? Vou passar todos os conceitos rapidinho, tentar o mínimo possível do tempo, tá? Então vou criar uma aplicação, Console Application, linguagem C. Vou colocar aqui como revisão, tá? Vai contemplar quase tudo que foi passado nesse bimestre, tá? Então eu tenho aqui meu projeto criado. Lembrando que, para aqueles que não lembram, tá? O meu projeto ele tem a parte das bibliotecas e meu int main, que é o bloco principal de execução. Tudo que estiver entre essas chaves será executado, tá? Bom, então a princípio o que eu vou fazer para vocês? Fazer uma revisão básica, né? A estrutura do if else, a declaração do if, né? Aqui é a condição que eu vou determinar. Se caso a condição for verdadeira, né? Essa condição aqui ela pode ser tudo, como por exemplo, vou colocar aqui, ó, só para vocês verem, sei lá, uma variável igual a 100. Então, dessa forma, eu estou falando que x é igual a 100. Então, se x for igual a 100, ele executa o bloco principal, essas chaves aqui. Aqui eu poderia ter, sei lá, um cálculo, né? X vezes 0.12, né? Um exemplo, tá? E fazer aqui, por exemplo, criar um int resultado, né? Recebendo esse cálculo. Tá? Então é uma estrutura condicional, tá? Essa condição ela vai delimitar a minha ação. Se for verdadeira a condição, executa esse cálculo. Agora o if, eu tenho uma subsequência quando ela é falsa aqui em cima, que é o que a gente chama de else, né? Que também tem suas chaves, né? Seu parzinho de chaves. Então, se for verdadeiro, ele executa esse comando. Se não, se for falso a condição, ele vai executar o comando aqui de baixo, tá? O bloco dessas chaves. Essa é bem simples. E lembrando que o if else é para quando eu tenho um intervalo, tá? Eu não preciso ser só igual, poderia ser, por exemplo, maior, um valor maior que x, tá? Então, quantos valores não são maior que 100, aliás? Vários, né? Você tem 101, 102, 103, isso é infinito. Então, você tem um bloco muito grande, tá? Para tratar. Tá? E lembrando que essa condição, se eu precisar declarar um intervalo fixo, por exemplo, eu quero números de 80 até 100. Então, x tem que ser maior que 80, né? E, com 2e comercial, x tem que ser menor que 100. Então, eu estou pegando de 80 até 100. Lembrando que isso aqui dentro, eu tenho que colocar parênteses, ó, né? Intervalando ele, ó. Tá? Isso daqui e isso aqui são diferentes, são duas condições onde eu tenho um operador lógico. Esse tem que ser verdadeiro para que essa condição seja verdadeira. Se esse cara for falso, vamos supor que meu x, sei lá, é 70. Tá? Bom, se x é 70, 70 é maior que 80? Não, é falso. Mas 70 é menor que 100, é verdadeiro. Mas como eu tenho um e aqui, essa condição ela é falsa. Tá? Lembrando que se eu tivesse um ou, tá, ó, isso aqui é o ou, né? Isso ou isso, aí uma só precisa ser verdadeira para a condição ser verdadeira, tá? Então é bem simples a execução e essa definição, tá? Da estrutura do if else, tá? Bom, dentro desse mesmo pacote nós temos o switch case, tá? O switch case, para quem não lembra, é de escolha, né? A opção, ó. E aí, de acordo com a opção definida, eu tenho meus casos, né? O case 1, e aí tem um break, que eu tenho que fechar. Esse break aqui finaliza o caso 1, então sai do meu switch, tá? Caso eu precisar de outro case, ó, case 2, break, né? Então eu tenho condições secundárias, né? Ó, por exemplo, aqui printf, sei lá, escolheu a primeira opção, ou opção 1, tá? Então ele vai, porque é o caso 1. Aqui seria a mesma coisa de eu colocar assim, ó, caso 2, né? A segunda opção, que no caso é o caso 2. Então, dependendo dessa informação, é que meus casos serão executados. Por exemplo, minha opção foi 2, então, ó, opção é 2, tá? O que ele vai cair? Switch 2, que é o valor que eu tenho dentro da opção. Qual que é o caso 2? É esse. E se, por exemplo, eu colocar 20, eu não tenho caso 20 aqui. Então, ele vai cair nesse default aqui, ó, que na realidade é uma execução padrão. Então, assim, não tem especificação. Se for um valor, se aqui tiver um valor que não está dentro dos casos,
então ele executa esse cara aqui, tá? Se for o 1, ele vai executar o caso 1 e vai sair do switch, ele vai finalizar essa estrutura do switch aqui, tá? E aí eu te falo, switch case é para casos específicos, quando eu tenho um menu, né? Aqui poderia ter, sei lá, um printf pedindo, né, ó, digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, né? Digite 3 para executar. Você tem opções, você define a numeração que a pessoa vai digitar. Então, minha opção, que é a que vai fazer a leitura aqui, ó, pelo scanf, ó, um exemplo bem, só para exemplificar, tá? Ela é do tipo inteiro, né? O 1, 2 e 3 é valor numérico inteiro, então porcentagem é D, né? Porcentagem D. E vou salvar lá no opção. Né, ó. Então, eu dei um menu para a pessoa, fiz a leitura da opção que ela escolheu, e essa minha opção é que vai determinar qual caso vai ser executado, tá? Isso para casos específicos, beleza, pessoal? Bom, vamos dar sequência rapidinho, tá? Porque eu também não tenho muito tempo. Aí eu já falei sobre essas duas execuções, são estruturas de condição. Agora tem as três estruturas de repetição, tá? Que uma delas é o for, quando eu tenho uma repetição de um intervalo ou uma condição de repetição intervalada. Quando eu falo intervalada, é, por exemplo, quero repetir 30 vezes, né? 30 vezes. Então, o meu for, ele não necessariamente precisa iniciar de 1 ou de 0, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, vou declarar i, porque é esse i aqui, ó, essa variável é que vai estar aqui dentro contando as repetições. Então eu poderia começar assim, ó, por exemplo, de 30, né? I menor ou igual a 60, tá? E mais. Aí você vai falar, poxa, mas espera lá, o senhor começou em 30 e está indo a 60, somando de 1 em 1. Ó, 30, 31, 32, 33, 34 até 60. Quantas vezes vai repetir? 30, tá? Então não preciso necessariamente sair de 1 até 30. É que facilita isso, né? Você vai contando de 1 até 30. Mas se eu contar de 50 a 80, são 30 vezes, ou seja, é um intervalo de 30 números, 51 até 80, tá? Então, se observa que os valores aqui, é claro, a variável tem que ser declarada, porque é ela quem vai mudar. E por que tem que ser variável? Porque é algo que varia. Cada repetição, esse valor aqui vai variar de 50, 51, 52, 53, até chegar em 80. Tá? Então, a estrutura do for obrigatoriamente precisa de um início de contagem, uma condição de repetição verdadeira para repetir, e como que você vai atingir a finalização da condição através do seu início. Se eu estou falando que eu estou somando de 1 em 1, então aqui vai ser somado 1 toda vez que repetir. Se eu fizer tipo mais 2, ó, igual mais 2, então ele está indo de 2 em 2. Tá? Então ele vai 52, 54, 56, 58 e assim por diante. Tá? Então é bem simples a estrutura do for, ela é um pouco complexa para você entender, mas depois que entende fica fácil. E aqui dentro das chaves é o que você quer que repete, tá? Bem simples a estrutura do for. Bom, outra estrutura de repetição que é mais fácil é o while, né? A condição do while é a seguinte, ela é declarada como enquanto, tá? Em inglês, enquanto. Então, enquanto a condição for verdadeira, ele vai repetir esse bloco de chaves, ó, tá? Então aqui eu poderia ter comandos, ó, comandos, opa, deixa eu colocar uma outra barra aqui, ó, aí. Comandos são instruções, tá? Printfs, multiplicações, não sei, tá? Então, ó, aí essa condição ela pode ser o quê? Ela pode ser isso aqui, ó, vou até declarar aqui, ó, por exemplo, x maior que 2, né? Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar, tá? Ó, x maior que 2. Opa, né? E aí você vai falar assim, poxa, mas como é que eu faço para isso aqui sair? Ué, eu posso aqui dentro incluir um x++, porque toda vez que ele repetir, ele vai incrementar mais 1. E aqui falar que meu x é igual a menos 30, por exemplo. Menos 30 mais 1
menos 29, mais 1, menos 28. Enquanto ele for... nesse caso não vai repetir, né, professor? Não, não vai. Porque eu fiz errado aqui, porque eu coloquei negativo e colocando maior que 2. Se eu colocar menor, ele vai repetir os comandos aqui, tá? Mas vamos pegar da seguinte maneira, ó. Meu x vale 10, tá? Um número, né, real. E vamos colocar aqui que ele tem que ser menor que 20. E aí você vai falar, ó, 10 é menor que 20, é verdadeiro, então ele executa. Soma mais 1. 11 é menor que 20, é verdadeiro, então repete de novo e soma mais 1. 12, e assim vai até chegar. 20 é menor que 20? Não, não é. É falso, então ele sai da estrutura de repetição. Ele para de repetir. Só que você sabe que se aqui eu tiver, por exemplo, 50, ou 500, né? Quantas vezes eu vou repetir? Nenhuma. Porque, ó, 500 é menor que 20? Não, não é. Então ele nem repete, ele já sai da estrutura de repetição. Esse while sozinho aqui, ó, eu posso não repetir nenhuma vez, como também repetir várias vezes, tá? A estrutura a seguir é o do while, tá? Ó, do, e aí aqui um while com a condição que eu quero. Você observa que o meu do, ele tá primeiro que o while, ou seja, ele vai executar uma vez para depois conferir a condição. Então, por exemplo, meu x vale 5, tá? E a condição de repetição é que o x seja maior que, sei lá, 2, tá? E aí você vai falar assim, ó, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o x menos menos, ou seja, ele vai substituir 1. Então, o que ele faz? Ele executa primeiro. X menos menos é 4, né? Porque x é 5, 5 menos 1, 4. Bom, 4 é maior que 2? É. Então ele vai e repete de novo. 3 é maior que 2? É. E vem de novo. 2 é maior que 2? Não, não é. É falso. Então ele sai. Então observa que o do while, você tem pelo menos uma execução. Ele vai executar uma única vez. Isso é o mínimo dele. E pode executar n vezes, porque aqui eu poderia ter, sei lá, um valor bem simplório, né? Por exemplo, eu poderia ter 50 aqui, enquanto meu x for menor que 100, ou sei lá, menor que 100, não tem problema, tá? Então 50 é maior? Não, não é. Aí dentro dessa execução ele não executa nada, tá? Mas a ideia principal é que o do executa uma vez e aqui ele vai respeitar depois a condição, fazer uma verificação posterior, tá? Bom, dentro desse contexto, então eu já falei sobre o if else, for, switch case, while e do while, tá? E aí por final tem o vetor, né? O vetor na realidade é uma variável que armazena várias informações. Então eu tenho um int vetor. Quantas informações eu quero armazenar aqui dentro? Quero armazenar só 5 informações, tá? Eu poderia fazer um printf aqui, né, e pedir para a pessoa digitar, ó, os valores, ó, digite os valores, né, e aí fazer a leitura. Ou poderia colocar dentro de uma estrutura de for para repetir 5 vezes uma ação, tá? Lembrando que vetor, eu poderia também já dar os valores aqui, ó, como por exemplo 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho 5 valores, tá? E o vetor ele trabalha da seguinte forma: cada espaço, cada armazenamento tem uma posição, tá? Então a posição 0 do meu vetor na posição 0, ele é quem? Aqui do meu exemplo, meu 2, então ele é 2, tá? O meu vetor na posição 3, ele é quem? Ó, 0, 1, 2, 3, é o valor 5, tá? Então aqui, quando eu declaro a variável, eu tenho que colocar o valor, o tamanho, o valor total de informações que eu vou armazenar. Mas quando eu vou usar o vetor com relação aqui como posição, ele vai de 0 até no caso aqui 4, né? 0, 1, 2, 3, 4, tá? É bem simples essa ideia. Não vou me estender muito, porque vetor não é algo que eu vou cobrar em avaliação, tá? Mas espero que todo mundo tenha entendido. Um abraço, pessoal.